Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre crescer em todas as áreas da vida. E quero compartilhar uma palavra que está em Efésios, capítulo 4, dos versos 11 ao 16, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, quando Deus tem a liberdade de nos atrair para os seus braços, liberdade para trabalhar em nós, gerar esta vida nova em nós, começa esse processo de crescimento e depois a multiplicação. E esse crescimento precisa começar no nosso interior. Porque a vida gerada é no nosso interior. Ela crescendo, se expandindo, vindo para fora através das virtudes gloriosas de Cristo, através do fruto, através da manifestação dos dons. Então há uma manifestação de Deus também exteriormente. Pois bem, esse é o objetivo de Deus, de gerar vidas, amados. Veja bem aqui novamente, ele concedeu para alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Porque logo no 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então aqui o Senhor está falando que está aperfeiçoando esses ministérios santos para que eles desempenhem esse serviço na família, no corpo, na igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, veja bem aqui diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então veja bem, amado, quando há esse crescimento, tanto vertical como horizontal, deve acontecer essa unidade, que muitas vezes não acontece esse crescimento proporcional de acordo, então não há unidade. E quando não há unidade, o corpo não se forma. O corpo é um organismo, ele não pode estar despedaçado. É como um pé, uma mão, um braço. Qualquer parte do corpo deve estar no corpo, porque no corpo que ela tem vida. E essa vida, então, vai se expandindo em todos os lugares, em todas as direções, e aí há o crescimento saudável. Veja bem, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então precisamos ter esse conhecimento. Oséias já dizia, por falta de conhecimento o povo está sendo destruído. Então veja bem, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deve haver crescimento desse organismo.
E na medida que ele cresce, ele se multiplica, chega à maioridade, maturidade. Então se torna um instrumento também de Deus para gerar mais vidas. E assim sucessivamente, assim há também a multiplicação. Veja bem aqui. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrinas. Você entende, amado, porque tem tantas divisões, tanta confusão no meio cristão, porque não há esse cuidado aqui. Veja bem, continuam como meninos, porque a criança, ela cresce, vira menino, um jovem, mas precisa continuar crescendo, precisa chegar à maioridade, maturidade. Não pode ficar como menino, porque o menino é enganado, olha só. O menino é guiado, tu pega pela mão e leva para onde tu quer. Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está falando do homem natural, o homem enganoso, como fala já em Jeremias 17:9, 17:9, enganoso o coração, mais corrupto que todas as coisas, quem o conhecerá? Só Deus conhece como o coração do ser humano é enganoso. Por isso que ele precisa ser aniquilado e ser gerado uma nova criatura, uma nova vida, um novo homem espiritual, para subjugar o que é natural, o que é velho, caído, adame pecaminoso. Veja bem, então, por isso que é levado a todos tipos de erros, né? Induz ao erro. Mas, veja bem no 15, então, mas seguindo a verdade em amor. Então, nós precisamos seguir na verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Jesus disse, santificai, ó Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então precisamos andar na verdade, na palavra, em Cristo. Você não pode se desviar da verdade, da palavra, que é Cristo, que é Espírito e vida, que é realidade. Veja bem, em amor. Então, para ser reconhecido, amado, precisa haver o fruto do Espírito, né? Jesus certa vez disse que seremos somente reconhecidos pelo fruto vos conhecereis. Alguns disseram, não, mas nós expulsamos demônio em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Jesus diz, não vos conheço, apartai-vos de mim que praticai iniquidade. Porque se não há o fruto, se não há transformação interior, só apenas o uso de dons, quer dizer, é iniquidade. A pessoa vive em iniquidade, em pecado. Porque o homem natural que está fazendo. Não, amado. Precisa ser o homem espiritual, nova vida. Precisa ser gerada no interior de cada um. Por isso Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Veja bem o que diz mais ainda. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então devemos crescer em tudo. Tanto individualmente, o nosso interior, a nossa mente. Crescer. O que seria a mente crescida? A mente renovada, transformada. Não ter mais os pensamentos caídos, negativos, mas os pensamentos mais elevados de Deus, que fala em Isaías 55:8. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E Paulo diz em Coríntios também, a mente de Cristo. Então, se nós recebermos os pensamentos de Deus, começamos a ter a mente de Cristo. Então, é isso que quer dizer aqui, crescer em tudo. Na mente, mas as emoções também precisam ser curadas, restauradas, libertas, para ali experimentar também bom prazer,
bom prazer de Cristo, prazer de Deus amoroso. Também a vontade deve se crescer também, mas não na vontade própria. Essa deve ser negada, mas crescer na vontade de Deus. Conhecer, crescer na vontade de Deus, ao ponto de praticar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Se crescer em tudo, é de dentro para fora. E quando isso acontece, o exterior é o natural. As consequências vêm ao natural. Quando há crescimento dentro, há crescimento externo também. Por isso precisa continuar esse crescimento até chegar à maioridade, maturidade, e fluir de dentro os rios de água viva. Então haverá multiplicação dessa vida, será multiplicada. Veja bem, naquele que é a cabeça, o Cristo. Então aqui também, nesse outro versículo, fala da expansão do corpo de Cristo, do crescimento. Veja bem que diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então há realmente essa edificação que tanto Deus deseja no seu coração amoroso, que haja uma expansão, que cada um se torne parte desse organismo vivo e venha haver uma grande multiplicação do corpo de Cristo, da igreja gloriosa, da família de Deus, entre em todas as esferas da sociedade. Haja realmente grandes quantidade de pessoas alcançadas através do discipulado, discipulando as nações. Assim, o reino de Deus, a vontade de Deus, sendo implantado em todos os setores, segmentos da sociedade. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, também divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas também venham ter crescimento em todas as áreas do setor da sua vida. Talvez tenha áreas do setor da sua vida que não tem crescimento, talvez na saúde, talvez na área conjugal, familiar, com os filhos, na área profissional, na área financeira. Talvez muitas áreas não há crescimento, áreas do setor da sua vida que não há crescimento, mas está faltando, primeiro, gerar essa vida interior, essa vida nova, e essa vida venha crescer, se expandir de dentro para fora. Porque o crescimento exterior é consequência do crescimento interior. Primeiro ter a vida gerada, depois o crescimento interior. Porque Jesus diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então irão fluir esses rios, esses mananciais, essa riqueza. Porque essa semente, essa palavra, quando é colocada no coração, é gerada, ela tem vida, tem riqueza, tem poder ilimitado. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra liberada. Libera, Senhor, essa unção, a graça, o suprimento, a bênção, toda a riqueza. Em nome de Jesus, o dia rico, bem abençoado. Shalom, shalom.